Bíblia completa em um ano, 65º dia. Josué 12. Estes são os reis a leste do Jordão, que os israelitas mataram e cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon e incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale de Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o Vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o Mar da Galileia ao norte até o Mar Morto ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote e, mais ao sul, as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salca, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Jesur e Maacá, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei de Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gad e à meia tribo de Manassés. Essa é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Haleque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Neguebe. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferrezeus, os heveus e os jebuseus. Esses são os reis que Israel derrotou: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormar, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sirom-Merom, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirsa. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta: todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano a leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Ramate, e toda a região montanhosa a leste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e a tribo de Ruben e Gad já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão,
designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto, além de Medebá, até Dibom. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salca. E também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, até o planalto, além de Medebá. Abrangia Esbom e outras cidades do planalto, Dibom, Bemot-Baal, Bet-Baal-Menon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Criataim, Sibma, Zerete-Saar, na colina acima do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e do Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, o rei amorreu, que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e os seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área dos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Lodebar. No vale, incluía Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés, o território que se estendia desde Manaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og e as 60 cidades de Jair em Bazã. Também incluía metade de Gileade, como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. À tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. Josué 14. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras de Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué filho de Num e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim.
Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cades-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Quiarite Arbá, em homenagem a Arbá, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Bíblia completa em um ano, final do 65º dia.